Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Capítulo 5. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma essa honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E em outro lugar também diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Até aí, irmãos, a gente tem aqui uma apresentação do autor de Hebreus sobre um dos ofícios de Jesus, que é de ser o sumo sacerdote. O autor do livro de Hebreus, a gente não sabe exatamente quem foi o autor, porque o próprio livro, a própria carta não diz o nome do autor. Então, o que a gente tem são especulações, mas a gente sabe que é um documento que circulava como carta dentre as igrejas, né, da época, da igreja primitiva. Então, é reconhecidamente um livro, como é chamado um livro canônico, porque ele foi reconhecido pelos apóstolos e pela igreja primitiva. Então, é um livro que a gente reconhece como inspirado pelo Espírito Santo, como palavra de Deus. E o autor de Hebreus aqui, como o próprio nome da carta já diz, ela é direcionada aos hebreus, aquele grupo de pessoas que eram judeus, hebreus, que tinham se convertido a Jesus, que tinham entendido o Evangelho ou entendido Jesus como o Messias, que era prometido ao povo de Israel, que era prometido ao mundo. E então esses irmãos nossos que eram judeus, que antes eram praticantes do judaísmo, uma vez que reconheciam a Jesus como o Messias, como o Salvador, e professavam assim a sua fé em Jesus, eles passavam por inúmeras dificuldades, porque os judeus que não entendiam Jesus como Messias, perseguiam esses irmãos nossos em Cristo. Então esses irmãos, eles tinham muitas lutas, muitas vezes a sua própria vida corria risco, simplesmente pelo fato deles seguirem a Jesus, deles entenderem Jesus como Messias. E então eles eram proibidos pelos judeus de frequentar as sinagogas, eles eram muitas vezes entregues para serem mortos ou presos, pelo simples fato de terem abandonado o judaísmo e agora se tornado cristãos. Então esses irmãos passavam por diversas provações, e acontecia muitas das vezes de pessoas que antes professavam a fé em Jesus, por conta do pecado, por conta de confessarem a Jesus, serem perseguidos, e por conta disso abandonarem a fé em Jesus, voltarem às práticas anteriores e seguirem o judaísmo. Então o autor de Hebreus, ele está muito preocupado, e você percebe no decorrer do livro, muitas vezes ele preocupado, reforçando a necessidade de que os irmãos se mantenham firmes e não retrocedam ao que era praticado anteriormente, e continue ali a sua fé em Jesus. E então ele vai apresentar aqui Jesus como o sumo sacerdote. O que era o ofício de sumo sacerdote? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente tem que lembrar que a gente interpreta o Antigo Testamento à luz da pessoa de Jesus. Então, a chave para entendimento do Antigo Testamento é Jesus, porque Jesus é a resposta. Todo o Antigo Testamento revela
ou aponta para a pessoa de Jesus, do Messias, do Salvador. E então o Antigo Testamento apresenta 3 ofícios ali que são, na verdade, uma pré-anunciação de Jesus, da pessoa de Jesus. A gente tem ali a figura, o ofício dos profetas, que eram pessoas que Deus escolhia, e aí não tinha nenhuma regra pré-estabelecida, nem pertencente a nenhuma tribo ou nenhuma condição, simplesmente Deus escolhia determinadas pessoas para serem profetas. Eram pessoas que falavam em nome de Deus ao povo, eram pessoas que traziam a palavra de Deus ao povo, e ali tinham reconhecidamente, ou eram reconhecidos como profetas de Deus. A gente tem também o rei, né, o rei de Israel, o rei do povo que Deus separou, era também um dos ofícios ali representados no Antigo Testamento, que também aponta para Jesus. E a gente tem a figura do sumo sacerdote. O sumo sacerdote era alguém que era um dos sacerdotes. Então, quando a gente tem ali o povo entrando na Terra Prometida, a gente tem Deus estabelecendo algumas regras de cunho político, social e religioso. E Deus estabelece que a tribo de Levi, que é um dos filhos de Jacó, né, seriam a tribo de onde viriam os sacerdotes. Então, os sacerdotes, obrigatoriamente, eles eram pertencentes à tribo de Levi. E Arão e Moisés eram pertencentes a essa tribo. Então, Arão foi aquele que foi o primeiro sumo sacerdote estabelecido por Deus ali ao entrar na Terra Prometida. E o sumo sacerdote era ali alguém que tinha a responsabilidade de ser o líder dos sacerdotes. Então, ele era alguém que pertencia à tribo de Levi e era alguém que era escolhido para ser o líder dos sacerdotes. E uma vez no ano, esse sacerdote, o sumo sacerdote, ele tinha a missão de entrar no lugar que era separado dentro do templo, onde ficava ali a Arca da Aliança com as tábuas dos 10 mandamentos, e uma vez no ano ele entrava ali para oferecer sacrifício por ele e também pelo povo, para que Deus perdoasse os pecados do povo. Então ele sacrificava ali um animal e entrava no Santo dos Santos, como era chamado, com o sangue daquele animal, e derramava ali sobre a Arca da Aliança, que era chamado de propiciação. Essa era a responsabilidade do sumo sacerdote. E da mesma forma, se alguém pecasse, essa pessoa tinha que procurar o sumo sacerdote para que fosse ali feito algum sacrifício de algum animal e você pudesse receber de Deus. Ele intercedia em favor do povo e o povo assim recebia perdão dos pecados por meio dessa tarefa que o sacerdote tinha. Então aqui eu estou resumindo, mas a gente tem ali 3 ofícios no Antigo Testamento: profeta, rei e sumo sacerdote. E esses ofícios apontam para o Messias, porque o Messias enviado para a salvação de Israel e de todo o mundo é aquele que é rei, porque ele é rei sobre todas as nações, é aquele que governa, é aquele que é um profeta, como Moisés já disse antes, né? Eis que virá um profeta superior a mim. Então Jesus é o profeta e Jesus também é o sumo sacerdote. Esses 3 ofícios apontam para Jesus. E especificamente aqui o livro de Hebreus trata sobre o ofício de sumo sacerdote. E ele aponta que, na verdade, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Uma vez que Jesus se entregou na cruz e se sacrificou para nos salvar, ele é o sumo sacerdote que o Antigo Testamento já anunciava na figura daqueles homens que eram pecadores, mas Jesus é aquele que não tem pecado e é o sumo sacerdote genuíno e verdadeiro. Então, aquele ofício que o sacerdote fazia uma vez ao ano, de entrar no Santo dos Santos, sacrificar um animal que pudesse ser ali, ocupar o lugar do povo e receber ali a condenação, que é a morte, no lugar das pessoas e dele mesmo, isso já aponta para o sacrifício de Jesus na cruz. Por isso que hoje a gente não sacrifica mais animal, por isso que hoje a gente não tem mais o Santo dos Santos, porque na cruz Jesus se sacrificou. O animal apontava para o próprio Jesus crucificado, como a Bíblia diz, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então Jesus é esse Cordeiro, essa figura, essa ilustração aponta para o sacrifício de Jesus na cruz, onde Jesus se auto-entrega para ser sacrificado como um cordeiro, como um animal e ocupar o meio e o seu lugar. Jesus se sacrifica, Jesus se entrega e ele mesmo é ali o sumo sacerdote que está fazendo a ação
de representar o povo diante de Deus, e ao mesmo tempo ele é quem está sendo sacrificado, como pagando o preço pelo povo. Quando o animal era sacrificado, simbolicamente ele ocupava o lugar do povo, e ali o pecado do povo era perdoado, passava a ser representado no animal. E então isso anunciava Jesus. Jesus na cruz assumiu o meu e o seu lugar e nos representou, pagando o preço pelo nosso pecado, e esse preço foi a morte de Jesus na cruz. Então Jesus é ali o sumo sacerdote, e Jesus é ali também quem é sacrificado, ele se entrega para ser sacrificado na cruz. E aí o autor de Hebreus vai dizer: tendo, pois, Jesus, versículo 14, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então aqui, meus irmãos, a gente tem o autor de Hebreus, a palavra de Deus, apresentando para nós Jesus como aquele que é sumo sacerdote e aquele que se importa conosco e ocupou o nosso lugar, e ao mesmo tempo sofreu todas as privações que nós sofremos aqui na terra. Quando a gente para pensar um pouco sobre o que Deus fez em Jesus, é algo que a gente talvez não entenda ou não pense um pouco sobre o quão incrível foi. Porque, como eu disse de manhã, o pecado nos afastou de Deus a ponto de nós estarmos totalmente separados de Deus, e nada que nós pudéssemos fazer poderia nos religar a Ele novamente. Então, no que a Bíblia vai chamar de plenitude dos tempos, o próprio Deus se fez um ser humano como nós, encarnou na pessoa de Jesus e veio sofrer por nós. E é interessante a gente pensar, porque Deus poderia, pelo seu poder, simplesmente se entregar a ser crucificado, e isso já seria grandioso. Mas é interessante que Jesus, ele vem, ele assume uma forma humana, ele nasce num parto normal, natural, como eu e você, e ali ele cresce, ele é bebê, ele chora, ele teve as necessidades deles como qualquer ser humano normal teve. Jesus teve fome, teve que ser cuidado pelos seus pais ali aqui na terra, passou por todas as situações que nós passamos. Ele não se absteve de ter uma vida humana, né? A gente entende pelas Escrituras que Jesus é 100% Deus, mas ao mesmo tempo é 100% humano também, porque ele viveu, ele foi um bebê, ele cresceu, ele passou por todas as situações que nós passamos. A única diferença é que Jesus, por ser Deus, não pecou, ele não sucumbiu, não se entregou ao pecado em nenhum momento, porque é Jesus, porque é Deus. Mas ele passou por todas as dores que nós passamos. Jesus cresceu, Jesus teve privações, Jesus foi tentado, Jesus passou por provações, Jesus passou por situações difíceis. A gente tem na palavra um momento onde Jesus, orando ali no Getsemane, chora e sua sangue devido a um nível de estresse, de tensão e de ansiedade que ele estava passando naquele momento. Então a gente tem Jesus como uma pessoa que teve os mesmos sentimentos que eu e você temos. A gente tem Jesus que passou por dificuldades. Às vezes a gente acha ou tem a imagem de Jesus como alguém que não passou pelo que nós passamos, mas o que a palavra apresenta para nós é que Jesus, a despeito de ser Deus, se esvaziou da sua glória e assumiu uma forma humana a ponto de passar por todas as privações que nós passamos. Então, as dificuldades que eu e você enfrentamos não são somente nossas. O próprio Jesus, o próprio Deus, passou por todas essas coisas. E Deus não precisava, não tinha a necessidade de fazer tudo isso por nós. É interessante a gente pensar sobre isso. Deus só se encarnou e veio ao mundo para trazer salvação para a humanidade, para restabelecer essa conexão com o Pai, por conta da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor. Deus não precisa de mim e de você. Às vezes a gente tenta ter um relacionamento com Deus como se eu pudesse fazer favor para Deus, como se Deus precisasse de mim, como se Deus dependesse de alguma boa ação minha. Mas toda a boa ação que eu puder fazer não será suficiente para agradar um Deus perfeito como Ele é. Um ser imperfeito como eu e você, não podemos fazer nada que seja suficiente para agradar a Deus, porque Deus é perfeito
e nós somos totalmente imperfeitos, corrompidos pelo pecado. Por mais bonzinho que você seja ou pareça ser, eu e você somos pecadores e estaríamos separados de Deus se não fosse a sua graça. Mas Deus não tem essa necessidade, essa dependência de nós, mas pelo seu amor, Ele se entregou por nós. O versículo que a gente mais conhece diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, que Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi pelo seu amor que Jesus veio, que Jesus se encarnou, que Jesus se fez um ser humano, se esvaziou, desceu do teu trono de glória para que pudesse viver uma vida comum. E Jesus não veio ali com riqueza, com majestade, com pompa, com toda a majestade que lhe era devida. Jesus assume uma forma humana, vive de forma simples, chama homens para serem seus discípulos que eram pessoas simples, e a partir daquele momento da história da humanidade, a partir daquele momento a história da humanidade nunca mais foi a mesma. Até mesmo os que não creem em Jesus como Deus têm que reconhecer que a humanidade não foi a mesma depois da passagem de Jesus aqui. E Jesus não foi um homem qualquer como qualquer outro que pode ter existido por aí. Não dá para comparar Jesus com Gandhi, com Maomé ou com qualquer outro homem que possa ter andado por essa terra. Não dá para comparar Jesus com nenhum de nós, porque Jesus, como eu disse, além de ser 100% homem, é 100% Deus, porque Jesus é o próprio Deus encarnado. Certa ocasião a palavra narra para nós que um dos discípulos chega para Jesus e pergunta, e fala para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E aí Jesus fala para ele: você está comigo esse tempo todo e ainda não me conhece? Porque Jesus, e aqui o autor de Hebreus vai dizer isso no comecinho do livro, que Jesus é a expressão exata do Pai. Você quer conhecer o Pai? É Jesus, olha para Jesus. Jesus é a expressão exata do Pai. Então Jesus é o próprio Deus. Se nós queremos conhecer o Pai, nós temos que olhar para Jesus. E Jesus é esse sumo sacerdote que faz a conexão entre nós e o Pai. Às vezes a gente tenta colocar em outras pessoas a missão de ser esse mediador, quem vai fazer a mediação entre nós e Deus. Às vezes a gente acha que tem que procurar alguém com uma oração poderosa, porque essa pessoa vai ser Deus vai ouvir. Às vezes a gente acha que a gente tem que ir lá no sumo sacerdote de novo, como o povo ia no passado, para que essa pessoa fizesse uma oração e os meus pecados fossem perdoados, ou para que a minha oração fosse atendida. Às vezes a gente deposita em outras pessoas uma prerrogativa que é só de Deus, que é só de Jesus, que é de nos conectar com o Pai novamente. Quando a gente ora, a gente fala que ora em nome de Jesus. Isso quer dizer que a gente ora, pede a Deus, a gente se relaciona com Deus a partir e por causa de Jesus. Por isso nós oramos em o nome de Jesus, porque através do nome de Jesus, do poder que há no nome de Jesus, do poder que há no sacrifício de Jesus na cruz, nós podemos nos relacionar com Deus novamente. Nós nos conectamos com Deus novamente. Então Jesus é esse sumo sacerdote. Quando a gente olha para o momento que Jesus é crucificado, ele morre na cruz, a gente tem a narrativa de que o véu do templo se rasgou. Tinha um véu que ficava na entrada do Santo dos Santos. E como eu disse, só o sumo sacerdote uma vez no ano poderia entrar naquele lugar. Qualquer pessoa que entrasse ali morreria. A gente não tem a narrativa de que isso aconteceu um dia. Mas era proibido a entrada ali. Até mesmo o sumo sacerdote só poderia entrar uma vez no ano, no dia pré-determinado. Ele não podia entrar a hora que ele quisesse. Não podia chegar lá, deixa eu ver se está tudo bem, deixa eu ver se a arca ainda está lá. Ele não podia fazer isso, porque aquele lugar representava a presença de Deus. Então ele só poderia entrar ali uma vez no ano, e o sacrifício que ele apresentava ali pelos pecados do povo também era pelos pecados dele, porque ele também era pecador como os outros. E a narrativa do momento que Jesus é crucificado, dos evangelhos, esse véu que fazia essa separação, ele é rasgado, representando que essa separação não existe mais. Então eu e você agora podemos entrar no Santo dos Santos e nos relacionar com Deus. A gente não precisa mais esperar o dia específico, a gente não precisa mais esperar um momento específico, a gente não precisa mais que alguém nos represente lá naquele lugar,
porque o Santo dos Santos está acessível para mim, para você, por causa do sacrifício de Jesus na cruz. O véu foi rasgado, não há mais separação, não porque nós mereçamos, mas por causa da graça de Jesus. Então, a Bíblia apresenta Jesus como esse sumo sacerdote. E, como a gente leu, é um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Às vezes a gente olha para Deus e faz igual Adão no jardim. Quando Deus foi procurar Adão logo que ele pecou, ele e Eva, né? A gente percebe o primeiro casal se escondendo de Deus, como se alguém pudesse se esconder de Deus. Às vezes eu e você nos achamos tão pecadores, tão pequenos, tão frágeis, tão fracos, que achamos que podemos nos esconder de Deus, ou que achamos que Deus não vai se compadecer das nossas fraquezas. Mas a Bíblia apresenta para nós um Jesus, um Deus que sofreu as mesmas coisas que nós sofremos hoje. Então ele sentiu na pele o que é ser um ser humano normal. Ele conhece as lutas, as aflições, as provações e as tentações que nós passamos. Deus não está indiferente às nossas provações e às nossas fraquezas. Não tem nada que você faça que vá surpreender a Deus, porque Ele conhece o teu coração. Então, quando nós pecarmos, nós podemos ter a segurança de nos apresentar diante dEle, sabendo que Ele conhece as nossas fraquezas, sabendo que Ele pagou o preço dos nossos pecados na cruz, sabendo que Ele vai se compadecer de nós. É isso que João vai dizer lá na sua carta, numa das suas cartas, na primeira carta, né? Filhinhos, não pequeis. Se vocês pecarem, saibam que vocês têm um advogado, que é Jesus. Então, Deus conhece as nossas fraquezas, Ele conhece os nossos pontos fracos, Ele conhece as nossas lutas, porque Ele mesmo passou por todas essas coisas. Ele conhece porque é Deus e sabe de todas as coisas, mas Ele também conhece porque Ele também foi um ser humano de carne e osso como eu e você. Então Ele também passou pelas lutas que nós passamos. Se você parar para pensar, Jesus, que é Deus, se submeteu até mesmo às tentações. Jesus se submeteu a ser tentado pelo diabo. Sem pecado, Ele não sucumbiu às tentações, mas Jesus se submeteu até mesmo a isso, sendo muito mais poderoso. Não existe essa figura que a gente vê por aí da luta de Deus e o diabo como se fosse uma queda de braço onde os dois estão disputando, porque Deus é infinitamente superior ao diabo. Não tem luta, não tem guerra, porque Deus é infinitamente superior. Mas mesmo assim Ele se permitiu, se submeteu a essa condição de ser tentado, porque era um ser humano. Mas a palavra vai dizer que Ele não pecou, mas passou pelas tentações por amor a nós. E o versículo 16 vai dizer para nós: aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Quantas vezes, irmãos, a gente, nos momentos de dores, ou de pecado, ou de lutas, de adversidades de forma geral, a gente busca tantas outras coisas, em tantas outras coisas e pessoas, e às vezes se esquece de buscar no nosso sumo sacerdote, que é Jesus. Quantas vezes eu e você nos entregamos ao pecado, ou nos entregamos às nossas lutas, às nossas tristezas, às nossas dores? Quantas vezes eu e você olhamos no espelho e ficamos pensando: olha, não vale nada mesmo, eu caí nisso de novo, eu não consegui isso, eu fracassei nisso, agora não tem mais jeito, como que eu vou fazer? Quantas vezes eu e você nos culpamos e nos cobramos, e nos esquecemos de olhar para Jesus, aquele que rasgou o véu, aquele que se sacrificou no nosso lugar, aquele que se entregou por mim e por você, aquele que é o nosso sumo sacerdote, aquele que diz para nós que eu posso me achegar a Ele, que não tem mais separação. E a gente fica ali presos, né, rodando em círculos, girando ali diante das nossas inquietações, dos nossos pensamentos, e se esquece de se aproximar do trono da graça com confiança.
Mas a palavra diz para nós: aproximemos do trono da graça com confiança, para recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude em momento oportuno. Então, você precisa de perdão, se achegue a Jesus. Você precisa de orientação, se achegue a Jesus. Você precisa de ajuda para uma luta, se achegue a Jesus. Você precisa de força, vai para Jesus. Tudo que você precisa, tudo que eu preciso, eu tenho no meu sumo sacerdote. Eu tenho no meu Salvador, naquele que se entregou na cruz por mim. É nele que eu tenho que buscar o auxílio que eu preciso. É nele que eu tenho que buscar a força que eu preciso. Porque ele se entregou por mim, por você. Nós não podemos diminuir o sacrifício de Jesus na cruz por mim, por você. Porque esse sacrifício é tão poderoso que faz com que eu e você, pecadores como somos, desse jeito aí com seus pecados, e eu com os meus pecados, com as minhas lutas, com as minhas aflições, cada um de nós com os nossos problemas, o sacrifício de Jesus é tão poderoso que ele faz com que eu e você possamos nos achegar a ele e receber essa misericórdia, essa graça. Porque a palavra diz para nós que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é porque o nosso pecado era pouca coisa, não é porque o nosso pecado não tinha importância, não é porque o nosso pecado, a nossa condição de pecador não era uma condição ruim, mas é porque a graça de Deus é muito maior do que o meu e o seu pecado. E os seus pecados e os meus pecados não nos separam mais do amor de Deus, por causa do nosso sumo sacerdote, do grande sumo sacerdote, como a palavra apresenta aqui, que é Jesus. Por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos que nada pode nos separar do amor de Deus. Não é que Deus não se importa com o pecado, não é que Deus não se importa com os erros, não é que eu e você nos tornamos perfeitos porque cremos em Jesus, mas é que a graça, a misericórdia, o amor de Deus é muito, muito superior aos nossos pecados ou à nossa condição de pecadores. Então nós podemos nos aproximar diante de Deus com essa confiança, com essa segurança, com essa certeza de que eu tenho alguém que se compadece das minhas fraquezas, de que eu tenho alguém pronto a me auxiliar, a me socorrer, a me ajudar. Como o salmista vai dizer: olho para os montes, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo vai responder: meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E quantas vezes, irmãos, nós buscamos esse socorro em outras coisas? Muitas vezes nós tentamos resolver os problemas primeiro, e só vamos apresentar a Jesus assim na última hipótese, quando não tem mais jeito, a gente vai correr para Jesus. Quantas vezes eu e você nos achamos: não, eu consigo resolver, eu consigo dar um jeito. Parece até os discípulos lá na tempestade, né? Primeiro eles tentaram de tudo para acalmar a tempestade. Na hora que não tinha mais jeito, chamaram Jesus: Jesus, o senhor não se importa que a gente morra? Às vezes eu e você fazemos isso. A gente tenta resolver tudo do nosso jeito primeiro. Só lembra de Jesus quando não tem mais jeito. Mesmo assim, Jesus é misericordioso e acalma a tempestade. Mas nós precisamos entender que em Jesus nós temos esse socorro, nós temos esse auxílio, e nós podemos nos achegar a Ele com essa confiança. E Ele vai dizer no versículo 8 do capítulo 5, no versículo 7, perdão, do capítulo 5: Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. E Deus o nomeou sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui a ordem de Melquisedeque, irmãos, a gente não vai se adentrar nesse tema hoje, mas aqui é uma ordem diferente da ordem levítica, né? A ordem que vem da tribo de Levi, que era o sacerdócio anterior. Então aqui a palavra apresenta para nós esse Jesus que tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então em Jesus, o problema estabelecido lá no jardim,
quando o homem resolve se rebelar contra Deus, e eu falo homem aqui, falando da humanidade, esse problema é resolvido em Jesus. Se você observar com atenção, no próprio Gênesis, a gente tem lá a promessa de que, quando Deus fala lá para a serpente, de que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente, que ele é o diabo. Essa semente é o próprio Jesus, é o próprio Deus, que se tornou um ser humano para nos salvar. Então, esse problema do pecado, da separação de Deus, da distância de Deus, que precisava ali de um santo dos santos, de um representante, para seguir um conjunto de regras e normas e representar o povo diante de Deus. Em Jesus esse problema é resolvido. Em Jesus, o nosso sumo sacerdote genuíno, de verdade e superior a todo sacerdote humano, em Jesus esse problema é resolvido. Eu e você podemos olhar para o nosso pecado, para as nossas dificuldades, para as nossas limitações como seres humanos, e entregarmos esses pecados a Jesus, porque na cruz Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados. Óbvio que isso não quer dizer que a gente vai viver uma vida que a gente pode fazer o que quiser e Jesus não se importa com isso. Não é essa a mensagem do Evangelho, não é isso que a gente aprende com a palavra. Mas o pecado não me separa mais de Deus. Olha que privilégio a gente se esquece disso. O Espírito Santo de Deus, que é Deus, passa a habitar em nós. A palavra fala que nós fomos selados com o Espírito quando cremos em Jesus. Então, se você crê em Jesus, o próprio Deus habita em você. E é interessante que você olha lá em 1 Pedro, a palavra vai dizer que nós somos sacerdócio real. Ou seja, a gente não precisa mais da figura de um sacerdote para nos representar diante de Deus. Eu e você somos sacerdotes, porque nós podemos nos achegar a Deus, sabendo que Ele vai nos ouvir, sabendo que o verdadeiro mediador é o próprio Jesus, e por causa de Jesus eu posso me achegar a Deus novamente, e que o Espírito Santo de Deus habita em mim e em você, se nós cremos de fato em Jesus. E talvez você olhe para você e fale, mas eu sou tão indigno, do próprio Deus habitar em mim. Eu ainda tenho tantos pecados, ainda tenho tanta coisa para arrumar na minha vida, para consertar na minha vida. Eu já errei em tantas coisas. Eu já não tenho mais esperança em tantas questões da minha vida. Eu tenho tantos problemas. Talvez esse seja o pensamento de nós em muitos momentos da nossa vida. Talvez todos nós já pensamos isso em alguns momentos. Mas é para você ver o tamanho da graça e do amor de Deus. Porque a despeito de fato, nós não valermos nada, nós não prestarmos, o amor de Deus é maior do que essa condição. E Jesus se entregou por mim e por você, para justamente resolver esse problema. Então, quando você pecar, saiba que você tem alguém para recorrer, que é o próprio Jesus. Quando você estiver no meio das suas lutas, saiba que você tem alguém para recorrer, que é o próprio Jesus. Quando você estiver passando por lutas, por dificuldades, por situações que você não entende, saiba que você pode recorrer ao próprio Jesus. Porque Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Nós não podemos, irmãos, nos esquecer disso. Nós não podemos viver as nossas lutas, as nossas dificuldades do dia a dia, e não são particulares a cada um. Todos nós temos as lutas e dificuldades. Ninguém sofre sozinho, Todos nós sofremos, todos nós somos afetados por esse mundo corrompido, mas nós não podemos passar por essas lutas e dificuldades da mesma forma que alguém que não tem Jesus, da mesma forma que nós mesmos quando não tínhamos Jesus. Não porque ter Jesus nos coloca numa condição melhor do que os outros. Não, nós somos pecadores da mesma forma que um não crente é, mas somos pecadores alcançados por Jesus. Isso não nos faz melhor do que ninguém, mas a graça de Jesus nos faz filhos de Deus. Um bom pai, uma boa mãe nunca vai deixar os seus filhos desamparados.
E a palavra vai dizer, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de você. Então, olha que privilégio nós temos, irmão. Aquele que antes era um pecador, que era separado, agora é filho de Deus, por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Você é um filho de Deus se você crê em Jesus. E às vezes parece até pouca coisa, né? Não, mas se eu só crer, eu já sou salvo. Se eu só crer, eu já sou filho. Se eu só crer, o Espírito de Deus já habita em mim. Porque para você crer, o próprio Espírito já trabalhou em você, te convencendo do pecado. O próprio Deus te resgatou, se interessou por você e te resgatou do pecado, do lamaçal do pecado, te trouxe para o reino. Paulo vai dizer que Deus nos transportou do pecado para o seu reino. Então, o próprio Deus foi até mim e a você e nos arrancou de uma vida de pecado para nos dar salvação. E nós precisamos, nesse sentido, tomar posse desse lugar que nós temos, que é de sermos filhos de Deus, que é de sermos sustentados por um Pai que é perfeito, que não vai se esquecer. Eu sou um pai imperfeito, porque eu sou pecador. Você, se é pai, se é mãe, é um pai imperfeito, uma mãe imperfeita, porque é pecador. E por melhor pai, melhor mãe que você seja, em alguns momentos você errou, em alguns momentos você vacilou, porque nós somos imperfeitos. Mas o nosso Deus é um pai perfeito. Então Ele sabe a hora certa de estender a mão para nos levantar. Ele sabe a hora certa de acalmar a tempestade. Ele sabe a hora certa de nos auxiliar. Ele sabe se Ele vai fazer o que nós pedimos ou não, porque Ele é um Pai perfeito. E a palavra traz para nós que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Nós podemos nos achegar a Ele com essa confiança, como um filho que se achega ao seu pai, sabendo que o seu pai o ama, que se achega a um Pai perfeito. Quando a gente olha para a parábola que Jesus conta do filho pródigo, aquele pai lá é o próprio Deus. E o filho pródigo somos eu e você. Quantas vezes nós nos afastamos de Deus? Quantas vezes a gente está na igreja, mas está afastado de Deus, está longe dele? E a palavra apresenta para nós um pai de braços abertos para receber um filho quando ele retorna, a ponto do seu irmão ficar indignado, né? Como que pode isso? Achar injusto, né? O pai fazer isso, receber o filho depois de tudo que o filho fez. É porque o amor e a graça é maior do que o pecado do filho. Então Deus, Ele sempre vai nos receber de braços abertos, como um pai perfeito que nos ama. Não é que Ele desconsidera o pecado, não é que o pecado não importa, mas é que o amor dele é maior do que o pecado. Então, você pode ter essa consciência de que você pode se chegar a Deus e de que Ele vai ser o seu socorro bem presente nas tribulações, de que você tem um Pai que cuida de você, de que você pode descansar nos cuidados desse Pai, de Jesus, o nosso sumo sacerdote. Não há mais essa condição de separação diante de Deus. Não importa o tamanho do seu pecado, não importa a quantidade de erros que você cometeu, não importa as dificuldades que você tem, não importa as suas lutas, o amor de Deus é maior. A graça e a misericórdia de Deus são maiores. E o nosso Deus é perfeito. O nosso Pai é um Pai perfeito, a ponto dele dizer que nada pode nos arrancar das suas mãos. Você tem noção disso? Que você está nas mãos de Jesus e Ele falou que ninguém tira você das mãos dele? Por que a gente vive, às vezes, as nossas lutas e dificuldades se esquecendo disso? E eu me incluo nisso. Por que, às vezes, a gente se esquece de que Deus nos ama a tal ponto de ter se entregado por nós? E a palavra vai dizer: aquele que já nos deu a salvação não nos dará com isso todas as coisas? A gente tem a segurança de saber que Deus sempre tem o melhor para nós. E muitas vezes a gente se esquece dessas promessas que a gente tem na palavra de Deus. E vive uma vida totalmente entregue como alguém que não tem Jesus, como alguém que é órfão, que não tem esse Pai perfeito. Por que a gente vive, às vezes,
tão inquieto e ansioso pelos problemas da vida? Por que às vezes a gente se preocupa tanto, como o versículo que a gente leu, que a Alana leu no momento de intercessão, com o nosso amanhã, com o que vestir ou com o que comer? Se a gente sabe que o nosso Deus suprirá as nossas necessidades aqui, se a gente sabe que a vida que a gente vive aqui é passageira e é um sopro diante da eternidade que a gente vai ter prometida ao lado do Pai, por que a gente se preocupa tanto com o mundo aqui, com as coisas desse mundo, e não buscamos o reino em primeiro lugar? Por que, irmãos, a gente não olha para Jesus? Por que quando eu acordo segunda-feira eu me esqueço do domingo, me esqueço e não olho para Jesus diante das minhas lutas? Nós precisamos nos lembrar de quem nós somos, nos lembrar do que Jesus fez por nós, se entregando naquela cruz, sendo o nosso sumo sacerdote, aquele que traz essa conexão de novo com o Pai, aquele que fez isso ser possível, aquele que garante a eternidade sem dor, sem sofrimento, ao lado do Pai. Nós precisamos viver a vida nos lembrando de quem nós somos, não para nos orgulharmos e nos vangloriarmos de que nós fizemos alguma coisa, mas para sermos gratos a Deus pelas misericórdias e pela graça de Deus que nos alcançou. Qualquer problema que você tenha, e eu sei que tem problemas que são maiores do que nós, e eu sei que tem lutas que você não sabe como lutar e situações que você não sabe como resolver, mas eu queria te dizer que o maior problema que você tinha foi resolvido naquela cruz, quando Jesus se entregou no seu lugar. E toda a dor um dia vai terminar. Se você crê em Jesus, você não tem uma promessa de que terá uma vida aqui sem lutas e sem dores, mas você tem uma promessa de que você tem uma eternidade ao lado do seu Pai perfeito, e de que lá você não tem dor, nem lutas, nem sofrimentos, nem mais choro, porque o Pai vai estar totalmente contigo, você vai estar junto com o Pai, e nós vamos estar plenamente aperfeiçoados pelo Pai, a ponto de vivermos a eternidade ao lado dele. Então você pode descansar nesse Deus. Então você pode descansar diante das lutas. A palavra traz para nós a paz que excede todo o entendimento. E essa paz não é uma ausência de lutas, de adversidades, de problemas. Não é uma garantia de que eu não vou ter que lutar contra os meus pecados, mas é uma garantia de que eu vou ser cuidado por Deus, pelo meu Salvador, diante das minhas lutas e dificuldades. É uma garantia de que eu posso ter uma paz que excede todo entendimento, que excede toda a racionalidade humana. Em Jesus eu posso ter essa paz, mesmo diante das lutas e adversidades e tempestades da vida. Isso só é possível se nós olharmos para Jesus. Então eu volto a dizer, irmão, seja qual for a sua luta, o seu pecado, a sua dor, a sua aflição, a sua dificuldade, olhe para o seu Salvador, olhe para Jesus, porque Ele é o nosso auxílio. Olhe para Jesus, tenha a confiança de se chegar a Ele, com a certeza de que Ele está contigo, com a certeza de que Ele vai te ouvir, com a certeza de que Ele conhece as suas lutas, as suas dores, as suas aflições, com a certeza de que Ele não está indiferente a você. Jesus te conhece. A palavra vai dizer para nós que ainda que quando eu era uma substância informe, Deus me conhecia. Tem noção do que é isso? Quando você era lá um embriãozinho, acabou de formar um embrião, Deus já te conhecia. Deus já sabia. Esse daqui é o Edinho, esse daqui é o Marco, esse aqui é a Bruna, esse aqui é a Kiki. Deus já sabia quem era você. Deus já te conhecia. Olha que coisa impressionante, irmãos. Olha como o Deus que a gente serve é poderoso e grande. Às vezes a gente esquece. Olhe para Jesus, irmão. Olhe para Deus. Saiba que você pode se chegar a Ele, ao seu Pai perfeito.
E Ele vai se compadecer, Ele vai te ajudar. Ele é o nosso socorro. Amém, irmãos? Que nós possamos viver a nossa vida olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Coloque-se de pé. Quero te convidar a fechar seus olhos ainda, antes de cantarmos. E o meu convite para você é que você se entregue para Jesus hoje. Não importa quanto tempo de convertido você tem, não importa quanto tempo de igreja você tem. A minha pergunta para você é: nas mãos de quem está a sua vida? Talvez você nunca tenha se convertido ou aceitado Jesus. E a minha pergunta para você também é: nas mãos de quem está a sua vida? Deus é o dono da vida. Ele é o único que pode ter a nossa vida nas mãos dele. Nós não podemos depositar nossas vidas nas mãos de outra pessoa, de coisas, nas nossas próprias mãos. As nossas vidas têm que estar nas mãos do Criador, daquele que me criou, daquele que me salvou. Então entregue a sua vida para Jesus, irmãos. Entregue a sua vida para Jesus, porque Ele é o dono da sua vida, Ele é o autor e consumador da sua fé, porque Ele é o Pai, porque Ele é Deus, porque Ele é todo-poderoso, porque Ele te ama, porque a graça dele superabundou os seus pecados. Entregue a sua vida para Jesus. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele ser o seu socorro. Deixa Ele ser o seu Pai. Deixa Jesus tomar conta da sua vida. Senhor, eu quero te agradecer por tão grande amor que o Senhor tem por nós, a ponto de se entregar por nós, a ponto de se sacrificar em nosso lugar. Quero te agradecer pela sua graça, que é muito maior do que os meus pecados, do que os nossos pecados. Louvado seja o Senhor, meu Deus. Louvado seja o Senhor, porque ao terceiro dia o Senhor venceu a morte, ressuscitou e hoje está vivo e habita em nós. Louvado seja o Senhor, porque nada pode nos separar do Senhor, e porque o Senhor tem guardado para nós uma morada na eternidade, onde as nossas lutas e dores não existirão mais. Louvado seja o Senhor, porque Tu és digno. Toma nossas vidas em Tuas mãos, toma nossos pecados em Suas mãos, toma nossos caminhos, nosso futuro, nossas aflições, nossas lutas, nossas tristezas, nossas marcas. Toma, Senhor, por completo a nossa vida em Tuas mãos, porque só Tu és digno, só Tu podes ser Senhor das nossas vidas. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém.